podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 58, com a convidada Carla Monteiro e também a participação de André Del Fuego, Semaia Oliveira, Tami Gannan e João Paulo Cuenca. Como é da tradição do podcast, começaremos com os comentários sobre a vida recente em seu aspecto positivo ou negativo de João Paulo Cuenca. Boa tarde, boa noite, bom dia, confrades. O meu comentário hoje não tem como não ser sobre o que aconteceu ontem, né? A gente viu um ex-governador do estado do Rio de Janeiro, num depoimento a uma CPI, colocando o Palácio do Planalto diretamente envolvido com a milícia carioca e com o assassinato de Marielle Franco, falando que o Ministério da Justiça, sob Sérgio Moro, ajudou a encobertar o crime e a coagir uma testemunha, que era o porteiro, do condomínio do Bolsonaro, né? Como nós sabemos, o assassino foi lá no dia do crime. Isso, para mim, foi uma notícia, assim, é muito bombástico. O Witzel já tinha falado essas coisas antes, mas ele nunca tinha falado dentro de uma CPI, num fórum, assim, em on, né, como se diz. E aí, em algum momento da CPI, no depoimento dele, ele falou, não, isso eu não respondo aqui, tem que ser sob segredo de justiça, enfim, deve ter pela própria vida. Witzel não é flor que se cheire, evidentemente, é um fascistoide, não sei se é arrependido, enfim, a bomba caiu no colo dele, de certa maneira, ele rompeu com o governo e pagou um preço muito caro por isso, ele provavelmente vai ser preso, já perdeu o mandato, não tem poder político mais nenhum. Imagino que talvez alguma plataforma de futuro político ele possa querer jogar uma bomba no colo do governo, mas isso é perigosíssimo para a vida dele também. Mas foi muito impressionante ver isso ao vivo na televisão, a coação do filhote de miliciano lá do Flávio Bolsonaro, com Hélio Negão ao lado, tipo uma cena bizarra, né? Você vê esses sujeitos com uma postura de bandido mesmo, o jeito que o Flávio falava. Enfim, tudo isso é muito absurdo. O fato de Witzel falar de Lula, né, para se defender, dizer que Lula foi injustamente julgado por um tribunal mentiroso. Agora, o mais surpreendente de tudo é, depois dessa notícia absurda, os portais de notícia e os jornais não darem isso como destaque do dia. Isso, para mim, era manchete. Isso ficou meio num canto, porque, enfim, incrimina diretamente o Sérgio Moro no encobrimento do assassinato da Marielle Franco. Isso é um troço muito grave. E as pessoas estão falando muito menos sobre isso do que elas deveriam. Muito bem. André? Tem me chamado a atenção o Lázaro Barbosa, o serial killer de Brasília. A princípio, psicopata, é o que tem, enfim, dito sobre ele, e a capacidade dele de escapar e sobreviver pelas matas do Planalto Central. Ele matou gente de uma mesma família, integrantes da mesma polícia que está cercando ele. Os caras, enfim, estão com drones, helicóptero, vai a pé, usa cães, cavalo, cercando 34 propriedades em volta, assim, na verdade, assim, protegendo 34 propriedades rurais, com medo desse cara aparecer, e ninguém consegue pegar o cara, né? E eu vi alguns comentários dizendo que, bom, a polícia é urbana, ela não tem o manejo de entrar numa mata, né? E, assim, estão colocando uma pecha nele de satanista, que é um jeito de deixar ele uma incapacidade dessa polícia de lidar com este serial killer, né? E eu fico pensando na habilidade deste homem, né? Dessa ideia de um cara que, enfim, consegue escapar de todas as armadilhas para detê-lo e ele consegue saciar o desejo dele um após o outro. Enfim, estou pensando assim, vi relatos de pessoas que estão com muito medo, de outros estados, tem medo do Lázaro, o satânico, aparecer, pular o muro e aparecer da tua janela e tal, né? E o fato de colocar ele como satanista vai romantizando também a figura e, ao mesmo tempo, colocar isso como psicopatia ou satanismo, que é pior ainda, tira toda a possibilidade de entender isso, né? Assim, de onde ele vem, quais são, enfim, as condições de existência mesmo do Lázaro e tal, né? Não é que uma coisa justifique a outra, mas há um caminho aí. Existem outras coisas aí, além de uma figura que possa ter uma doença mental ou que possa, enfim, ter
a sua religião também. Me chama bastante atenção o Lázaro e esse cerco em volta dele. Cavalos, gente a pé, drone, helicóptero e nada. Muito bem. Ótimo. Posso só fazer uma observação, Paulo? Total. Essa coisa dele ser satanista, André, é muito doido, né? Porque encontraram lá um Exu e algumas coisas. Eu acho que isso, no fundo, é racismo religioso. Claro que tivesse é. encontrado ali uma santa, ou um altar evangélico, ou budista, ou de qualquer outra religião, enfim, ele não seria um destaque no G1, né? O G1 manchetou isso. Com certeza. E depois inclusive eles tiraram do ar, um bom sinal que eles tenham tirado do ar, né? Mas ficou muito em cima disso, e, meu Deus, a gente tem um psicopata matando centenas de milhares de pessoas nesse país que se diz evangélico e católico ao mesmo tempo, né? Que é o presidente da República. O psicopata de Brasília, quem é? Psicopata de Brasília. Tem duas coisas, eu acho que isso ajuda a vender clique, né? Pô, a gente tem o caso Evandro aí, um puta exemplo histórico, virou documentário e tal. Isso ajuda a vender clique, mas também ajuda a encobrir um pouco a incompetência total da polícia de vários estados que não consegue pegar um cara, né? Aí a gente fala, é obra do demônio, porque é o diabo, não sei o que lá. Então, isso tudo encoberto numa nuvem de racismo religioso que puxa, era isso. Desculpa que eu fiz uma introdução aqui. Semanhá? As demissões de Satã foram atualizadas há um tempo já no nosso país, né? E o que o João Paulo acabou de falar, pensando muito no que aconteceu com o Witzel na CPI, eu fiquei pensando muito no que aconteceu com o Matheus Ribeiro, um jovem preto que estava só andando de bike de boa lá no Leblon, e 2 jovens brancos achando que poderiam abordá-lo e simplesmente dizer que a bike era deles. E eu fico pensando nesse Satã Brasil, né, que policia tanto determinados corpos e que até agora não dão a mínima para quem mandou matar Marielle, ou para os 2 jovens negros que foram fuzilados em Santa Amaro, em São Paulo, na última semana, com mais de 30 tiros, com um vídeo assustador que ficou girando aí nos últimos dias. Então, enfim, eu fico pensando muito nesse Brasil da impunidade e de uma circulação tão livre para algumas coisas, para um Bolsonaro e para tantos outros corpos. Mas eu queria trazer uma notícia boa, que eu acho que em julho eu vou ser vacinada, gente, e aí parece que dá um mínimo de esperança. Tem uma amiga que perdeu o companheiro, né? Ela perdeu o companheiro por Covid, e ela me mandou a foto dela hoje sendo vacinada, e ela falou, eu fui vacinada e chorei. E aquilo mexeu muito comigo, porque ela tem 37 anos e o marido dela morreu com 39. Tipo, faltava tão pouco para ele ser vacinado, né? Como é grave o que a gente tem vivido e como esse genocídio tem sido tão escancarado, porque, assim, não precisava de muito, né, para a gente ter poupado a vida das pessoas. Não precisava, era só ter responsabilidade e respeito. E aí eu fico pensando muito de como é isso, né? Bolsonaro prometeu matar alguns e matou milhares e milhares de pessoas. E aí hoje as pessoas tomam a vacina e choram, porque poderiam ter recebido antes de perder tanta gente. Sim, perfeito. Tami? Eu juro que eu tento ficar ligada a semana toda em acontecimentos legais, para, enfim, trazer alguma coisa positiva para essa sessão do podcast. Mas não dá, cara. É impressionante como todos os dias as notícias ruins me tocam muito mais que qualquer notícia boa é capaz de fazer. Então, desculpa, mas mais uma vez um evento que me marcou muito nos últimos dias tem a ver com essas práticas de extermínio à cultura do nosso desgoverno, que é o expurgo dos livros na Fundação Palmares. Eu não sei se vocês viram isso, mas 5.300 livros foram retirados do acervo da Fundação, considerados de temática alheia ao escopo desse órgão, com evidências do que eles chamam de dominação marxista. Então, quer dizer, para eles, só 478 das mais de 9.000 obras, aliás, que compunham esse acervo, estariam dentro ali do perfil da Fundação. E aí eu li a manchete da matéria que saiu no Globo, e eu me perguntei, quem foi que decidiu isso, né? Quem que ficou responsável por avaliar essa decisão? E aí a própria matéria responde que com 74 páginas o relatório foi elaborado pela equipe de Marco Frenetti, ex-assessor de Roberto Alvim, demitido do cargo de secretário da Cultura por apologia ao nazismo, que em março foi nomeado coordenador-chefe do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra.
Então, isso para mim explodiu minha cabeça mais uma vez, e eu fico me perguntando o que eles fizeram com esses livros, eu não consegui encontrar essa informação. E o que a gente faz, né, com mais esse ataque à circulação do conhecimento e à nossa cultura. Só isso que eu consigo destacar. Eu penso que cabe aí uma ação popular ou uma ação civil pública. Eu estava pensando sobre isso ontem também, Tami. Os movimentos negros ou se o Ministério Público vai deixar isso passar batido. Eu acho que é escancarado demais para deixar passar batido, né? Carla, coautora de Sob Pressão, esse livro que repercutiu, esse best-seller, e agora também outro best-seller, O Homem que Estava Lá, que eu li no verão. Um ótimo livro de história, não é só a vida dele, do Samuel, é um contexto todo específico que nós vamos poder trabalhar melhor no segundo bloco. Carla, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer imenso estar aqui com tanta gente bacana. E eu queria só fazer um comentário sobre essa coisa dos livros aí, que eu acabei de ler, que é um ex-editor da Caros Amigos, que está fazendo a seleção dos livros a serem queimados e expurgados. E tem uma coisa super interessante que eles falam lá, que é, eles tiraram, por exemplo, uma obra do Machado de Assis, porque, segundo o cara, a obra não atende à reforma ortográfica, porque se escrevia crônica com H no meio, é uma coisa tão louca que você fala, gente, que lugar é esse que a gente está vivendo? O que me incomodou nos últimos dias, assim, que eu tenho pensado muito, é sobre a privatização da Eletrobras. Porque há 2 anos eu edito uma revista aqui em Minas que chama Revista Chico, que é a revista do Rio São Francisco. E eu acho que a imprensa, né, como o Cuenca falou, ela foge dos debates principais e fica ali. No caso da privatização, estão focando na coisa do aumento das contas, dos jabutis no projeto e etc. E uma coisa que pouco se discute, né? Quando você fala em privatização da Eletrobras, na verdade você está falando em privatização de um rio, né? A privatização do Rio São Francisco. E o São Francisco tem 5 ou 6 hidrelétricas. E quando hoje, como que isso se dá hoje? As hidrelétricas, elas controlam a vazão e a quantidade de água que o rio vai ter ou não para os outros usos, né? Que é os ribeirinhos, os pescadores, os quilombolas, os indígenas, o agronegócio, os pequenos agricultores, tudo isso é controlado pelo governo, né? Porque se tem muita água, abre a vazão, se tem pouca água, fecha a vazão. E pouca gente está discutindo isso, né? E como eu estou editando essa revista, eu fico vendo assim, o desastre que vai ser, sabe? É um rio que já está morrendo, sabe? Era um rio que antes ele entrava 30 metros dentro do mar, hoje ele recuou 200 quilômetros, o que significa que ele está morrendo, né? Segundo os ambientalistas, todos os rios começam a morrer pela foz. E eu fico pensando, o que está me incomodando é isso, como a gente está passando por cima e questões tão fundamentais para o futuro do país não se toca, né? Ninguém fala no que essa privatização de mais demanda de energia, mais produção de energia, pode impactar no maior rio do Brasil. É o que eu tenho pensado, assim. Brilhante, minha cara. Eu tenho pensado bastante sobre isso também nas privatizações, que são dentro desse escopo criminosas. Essa articulação para privatização de Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, isso nós ainda não dimensionamos o estrago que poderia ser essa concretização, porque são privatizações que sequer acompanham os requisitos mínimos de racionalidade e economicidade, como foi minimamente ou aparentemente atendido no governo Fernando Henrique Cardoso. O que está sendo feito aqui são chutes de valores, não é? E entrega descarada do patrimônio público, e a única possibilidade concreta que nós temos hoje de manter a nossa soberania perante outros países, perante essa corrida de organização dos novos jogadores e lideranças no campo geopolítico. Isso é criminoso, e eu fico me perguntando assim, se em algum momento os
cinismo e a disfarçatez e o grau de peleguice do Ministério Público Federal chegou nos níveis que nós estamos experimentando hoje. E eu fico realmente preocupado como esse debate, embora ele esteja ganhando repercussão, ele não está acontecendo. Bom, claro que a imprensa que domina o país, ela tem todo o interesse, né? Tanto que é uma espécie de carta branca dada ao Paulo Guedes e uma espécie de blindagem que se organiza em torno do Bolsonaro, justamente porque essas pautas das privatizações e as tais reformas são aguardadas. Mas, em face de um possível apagão que temos pela frente, o encaminhamento da privatização da Eletrobras vai ser um desastre, porque se isso for conduzido à frente, é justamente para empurrar a responsabilidade para as costas da concessionária ou, digamos assim, né, de quem comprar a estatal. Tem uma coisa, né, Paulo? Eu acho que, por exemplo, pautas como a Eletrobras, Petrobras, todas essas pautas e etc., quando você vai para o século XX, isso foram assuntos que marcaram décadas, né? A esquerda também tem sua culpa. A Eletrobras, ela começa a ser discutida no governo Getúlio e ela só é efetivamente concretizada no governo do Jango, quer dizer, são 10 anos de debate, 10 anos de conscientização da população, como a campanha do Petróleo é Nosso. Até hoje todo mundo sabe o que é a campanha do Petróleo é Nosso. As campanhas, elas marcavam a sociedade. Hoje não, né? Os debates são assim, eles duram uma tarde ali no Twitter, tudo é meio, como eu falei, não se fala, por exemplo, do São Francisco, não se fala de nada, e fica tudo meio, assim, as discussões não são aprofundadas. Então, acho que tem um lado criminoso do governo e uma falha da esquerda também, né? Dos defensores dessas pautas, assim, porque a gente está entregue, né? Então não tem uma conscientização da população para a população perceber o que está acontecendo, né? Quando a esquerda decide, Carla, relegar a presença das pessoas que pensam e são capazes de formular críticas à condução e ao debate público capitaneado pela esquerda, é uma espécie de assinatura de morte aí, porque você vê que há formulações importantíssimas, alertas importantíssimos que não são encampados pelas lideranças de esquerda. Por incrível que pareça, a única pessoa que minimamente consegue dar alguma atenção para isso é o Ciro Gomes. E falando em Ciro Gomes, eu estou bem curioso e inquieto com esse debate dessa semana, dessa retomada da condução, da costura, como os petistas estão dizendo, encaminhadas por essa entidade magnânima chamada Luiz Inácio Lula da Silva e a sua relação com o PDT. E é incrível como isso já mostrou nas notícias que começam a vazar, como dentro do PDT e do PT há uma divisão muito séria das pessoas que querem uma aliança e das pessoas que não, que elas querem um sectarismo, a manutenção de um sectarismo para não perder o poder. Essa sinalização em relação ao Freixo, lá no Rio de Janeiro, e ao Boulos aqui, claro, são sentidos diferentes, para mim foi bem emblemático. O PT, no fundo, ele não quer deixar de ter o poder que o seu momento de, digamos assim, né, de volta do presidente Lula pode desencadear, porque, de fato, é um nome muito forte e, como eu já disse na edição passada, me parece ainda o político mais sóbrio e inteligente da política brasileira. Mas veja como essas questões aí são complexas. E o que me parece no caso do Rio de Janeiro é que o Freixo, de fato, ele é avaliado pelo próprio Lula como um candidato sem condições de repercutir. Ele tem uma adesão mínima e eu acho que o PT ficar vinculado ao Freixo é uma sinalização de possível derrota. Eu acho que as alianças do PT vão para outra direção. Enfim, é uma conjuntura aí que... Tá, mas por que me preocupa tudo isso para finalizar? Desculpem. É que eu fico perplexo como as eleições de 2022 entraram de maneira concreta no debate público esta semana no Brasil. Eu acho isso muito antecipado, considerando que a gente está passando por uma crise sanitária gravíssima. Então, agora tem os protestos do dia 19, que é agora sábado, e os desencadeamentos da semana que vem. Eu acho que essa panela de pressão vai esquentar. Com isso, fechamos o primeiro bloco do podcast de modo geral, edição 58, e vamos ao segundo bloco, em que poderemos
numa conversa mais solta e caótica, explorar um pouco as opiniões e perspectivas da nossa convidada especial, Carla Monteiro. Até! Podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos aqui no segundo bloco. Eu queria perguntar para Carla Monteiro, minha cara, esse seu livro do Samuel Weiner, ele é muito impressionante. Para quem está assistindo o podcast pelo Spotify ou outras plataformas, não está vendo, estou mostrando o livro nesse momento. Eu achei uma análise, a partir desse protagonista, uma análise muito bem realizada e muito completa, sob certo aspecto, do desenvolvimento desse período de civilização brasileira, e é incrível como a presença de Getúlio Vargas, ela nunca deixa de estar circundando todos os acontecimentos, e depois achei muito interessante as considerações, duas delas que você faz em relação a uma polarização que em algum momento da nossa história, em alguns momentos da nossa história, não interessa se você é liberal, interessa se você é fascista ou se você é comunista. E depois, no golpe de 64, eu achei muito interessante esse ponto de vista que você constrói a partir do Samuel Weiner, porque é uma coisa muito interessante, os aspectos que você coloca de falta de sobriedade dos políticos do próprio Jango, a indecisão de todas, do campo político, do campo militar, essa panela de pressão, como eu disse, que fervia e as apostas eram dobradas. Eu fico imaginando, Carla, que esse livro, em alguma medida, deve ter mudado a sua capacidade de análise. Como você relaciona a trajetória dessa personagem tão instigante com as repercussões daquele período do que a gente vive hoje? Eu comecei a escrever esse livro em 2014, né? Eu comecei a pensar nesse livro em 2014. E justamente porque eu estava muito inquieta, assim, principalmente eu estava trabalhando na Folha na época que eu comecei a fazer esse livro, e eu estava assim, questionando muito tudo que estava acontecendo, meu papel como jornalista, o papel da que a imprensa estava fazendo naquele momento, e fiquei pensando qual o personagem que pode jogar luz sobre tudo isso que a gente está acontecendo, né? Como entender esse momento, olhando para a história e olhando pelo olhar de um personagem especificamente. E na época eu fui fazer uma viagem com o João Weiner para Bali, para cobrir lá aquele evento do cara que foi fuzilado. E aí, conversando com o João, eu falei, porra, João, eu acho que o cara que para estudar agora é o teu avô e tal. Aí ele brincou, faz uma biografia. Eu falei, nossa, não tenho equipamento intelectual para fazer uma biografia do Samuel Weiner. Mas aí eu resolvi mergulhar nessa biografia. E foi muito importante para mim estar escrevendo essa biografia ao mesmo tempo vivendo tudo que a gente estava vivendo. Porque, de outra forma, eu não conseguiria calçar os sapatos do Samuel, sabe? E entender a história dele. Porque, assim, eu sou uma geração privilegiada, acho como vocês, né? A gente viveu aí esse ato de estabilidade, né? Que foram os governos de Getúlio e Lula. E um pedacinho ali da Dilma. E o Samuel não, ele não teve sossego, né? A história do Brasil, ela parece que ela sabe assim, aqueles pacientes de psicanálise que fica repetindo o padrão? As coisas, elas acontecem em ciclos e eles voltam, aí passa, eles voltam para o mesmo lugar, né? E para mim foi muito importante estar escrevendo esse livro e vivendo ao mesmo tempo, né? A derrubada da Dilma, a prisão do Lula. Eu acho que tem muitos paralelos, assim, e falando especificamente da polarização, né, que é esse fantasma da polarização, né, eu acho que em 64 aconteceu, como acontece hoje, uma falta de capacidade da esquerda brasileira de se organizar, né, porque, assim, quando você entra nessa história e você começa a analisar, você vê que Jango não caiu só pela direita, né? Não foi a direita que derrubou Jango, foi a esquerda que ajudou a derrubar Jango, né? Não deram para ele apoio. Ele fazia um governo ali que era um governo reformista, que tentava fazer umas reformas de base, não era um governo revolucionário nem de longe,
e a esquerda pressionando de um lado para que ele fizesse um governo revolucionário, querendo que ele fosse um Fidel Castro, e aquela confusão, e a direita se aproveitou disso, né? A direita entrou nesse vácuo. E eu acho que é a mesma coisa que a gente vive hoje, de certa forma, né? Uma falta de capacidade de organizar, de eleger prioridades e de conversar, né? E 64 foi isso, 54 a queda do Getúlio também, em certa medida, também foi isso. Então, eu acho que tem essa nossa história, assim, porque aí vem a direita, levanta a bandeira da moralidade pública, levanta a bandeira do comunismo, combate ao comunismo, moralidade pública, as bandeiras são iguais desde 1930, entendeu? E a esquerda não consegue se livrar disso e evoluir no debate, né? Então, estamos sempre voltando para o mesmo lugar. E escrever esse livro nesse momento, as pessoas às vezes me falam assim, porque até a Heloísa Starling, que leu e fez uma análise super interessante do livro, assim, ela me falou, nossa, você calçou os sapatos do Samuel. Eu falei, eu estava vivendo a mesma coisa que ele viveu em diferentes períodos, né? Então, para mim, não foi tão difícil. Eu estava muito impactada com tudo que estava acontecendo. Estávamos vivendo um golpe de novo, estávamos vivendo tudo de novo, né? Assim, óbvio que a história não se repete, são momentos históricos muito diferentes, né? Estamos falando lá de Guerra Fria, de outros eventos, mas em termos de política brasileira, organização da esquerda, a direita aproveitando as lacunas e os buracos, e entrando, os retrocessos, então eu acho que por aí, assim. Eu queria perguntar para a Carla, bem, todo o que a gente está vendo agora é resultado de uma operação jurídico-midiática chamada Lava Jato, em que você teve praticamente toda a imprensa corporativa, toda a grande imprensa comprando uma narrativa de criminalizar um partido político, que é o PT. E essa discussão sobre a regulação da imprensa, enfim, ela é cada vez mais urgente, ao mesmo tempo que a esquerda não pode levar, a esquerda partidária não pode levantar isso agora, que meio que seria um tiro no pé. E aí eu queria te perguntar como a história do Samuel, que era um barão da imprensa e que tinha relação umbilical com governos, o que ela pode nos ensinar em relação a isso, sabe? Porque o que a gente vê no Brasil hoje em dia é que a grande imprensa é uma só, né? Ela é monocromática. E ela sempre foi monocromática, né, Cuenca? Ela por exemplo, quando você olha o papel da imprensa em 64, quando você olha em 54, nesses momentos dramáticos da história, a imprensa é monocromática. Para mim, o maior legado, assim, ou contribuição do Samuel Weiner para a imprensa brasileira e para se pensar a imprensa brasileira foi justamente introduzir nessa grande imprensa, né, que é majoritariamente liberal, majoritariamente conservadora, que olha para as questões do Brasil sempre pelo mesmo ponto de vista, foi introduzir, né, intrujar aí nesse meio uma cadeia de jornais nacionalistas, trabalhistas, getulistas, e que desafiava os pilares da imprensa, né? Primeiro desafiava esse ponto de vista, ao invés de você olhar do ponto de vista liberal, do ponto de vista conservador e das classes, das elites, olhava do ponto de vista trabalhista. E outra coisa é que ele desafia essa coisa insustentável e absurda que a imprensa continua martelando, que é a imparcialidade, né? O jornal dele era getulista. O Getúlio escrevia lá o editorial de lançamento do jornal. Então você sabia quem estava falando. Você pegar a Última Hora, você sabia ali que era um jornal getulista que estava ali defendendo um peixe. E as matérias eram feitas e as coberturas eram feitas deste ponto de vista. Então, acho que essa contribuição do Samuel é desafiar essa coisa, desafiou a história única, né, que era contada pela imprensa, e desafiou o ponto de vista. E aí eu traria aqui para vocês uma outra coisa que eu estava lendo outro dia, que é um negócio que chama Royal Commission on the Press, que foi uma CPI que se realizou na Inglaterra, né, justamente para investigar essa coisa da imparcialidade. Quem paga a notícia? O que influencia a notícia? E chegou-se à conclusão, né, essa CPI ela se dividiu em três momentos, aconteceu nos anos 40, depois aconteceu nos anos 70, foram 3 blocos em períodos diferentes da história, e a conclusão era Save the Press from Itself.
Ou seja, salve a imprensa dela mesma. Essa imparcialidade ela não se sustenta, entendeu? O leitor ele entende isso, né? O leitor mais atento ele entende isso. Então, para a imprensa recuperar sua credibilidade e ser ouvida de novo e ser forte, na minha opinião, ela tinha que olhar lá para o Samuel Weiner. Vamos parar de brincadeira? Vamos dizer quem está falando? E a gente vai ler aqui com honestidade, sabendo quem está falando. Então, acho que a maior contribuição do Samuel é essa, é desafiar a história única e desafiar o ponto de vista, quem está falando. Eu estava assistindo uma entrevista sua, Carla, em que você disse que super mergulhou nos jornais, assim, das décadas de 30, que você leu todos os jornais, e eu ia fazer exatamente esse apontamento, assim, que hoje, mesmo a gente ainda tendo uma grande mídia centralizadora com mais poder, a gente tem uma mídia independente que tem se fortalecido muito mais, né? Então, por exemplo, a Alma Preta, que é um veículo de mídia negra, fez um especial sobre o Sérgio Camargo, né? O ano passado, inclusive Pedro Borges, que foi o editor, o jornalista responsável, foi perseguido por ele. É uma coisa, assim, tipo, o nível de impacto que a mídia independente tem hoje é muito diferente das mídias independentes que a gente tinha períodos atrás. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, assim, desse seu processo, né, de uma pesquisadora, no seu processo de pesquisa, que mergulhou tanto nos jornais daquele período, e mesmo sabendo que a nossa mídia ainda continua muito centralizada e tudo mais, quais são os grandes avanços que você tem, assim, pensando na imprensa, em abordagem política? Interessante você falar isso, porque quando você olha para os anos 50, né, era a época de ouro da imprensa, né, a década de ouro, os jornais vendiam absurdamente, né, eles começavam a ficar mais independentes dos governos, porque estava surgindo a publicidade e tal, mas o Samuel Weiner, ele era o único contraponto. Hoje a gente tem vários contrapontos. Isso está pressionando a imprensa, né? Você lembra de 2013, quando a mídia ninja começou a mostrar? A imprensa foi super pressionada. Ali ela viu que ela não podia mais controlar a narrativa, que a gente agora tem um celular, que tem um monte de veículo independente, que tem, sabe, como você falou, a Alma Preta, olhando do ponto de vista a cobertura de um outro ponto de vista, né, um ponto de vista negro e antirracista. Então, assim, eu acho que está evoluindo sim, eu acho que os jornais estão se mexendo sim. Agora, eu acho que não estão se mexendo na velocidade que teriam que se mexer, por isso não tem credibilidade, né? A gente hoje lê jornal e fala, caralho, será que esse cara aqui, sabe, esse editorial, entendeu? Porque a gente hoje tem mais contraponto. Na época, a Última Hora fazia esse contraponto, era o único lugar de contraponto. Então, eu acho que é isso, assim, acho que estamos caminhando, mas falta um bom pedaço. Você vê que a imprensa agora continua tentando manipular. Outro dia não cobria nas manifestações da esquerda, você fala, gente, hoje não dá para fazer isso que fizeram nas diretas ou que fizeram na campanha do Getúlio Vargas, que eles não colocavam ninguém para cobrir a campanha, sabe? Eles isolaram o cara como se eles fossem os donos da narrativa, e eles eram os donos da narrativa. Então é isso, acho que estamos evoluindo graças a veículos alternativos e que pressionam a imprensa a mudar de posição. Andréa? Queria perguntar para a Carla sobre a relação do Samuel Weiner com o Nelson Rodrigues, que escreveu e criou a coluna Vida Como Ela É, dos anos 50, dos anos 60, né, que acho que é o maior sucesso jornalístico dele e tal. A relação dele com o Nelson Rodrigues. Então, o Nelson Rodrigues, ele já aparece, Andréia, novinho, em Diretrizes, que foi a primeira revista do Samuel, que eu não sei se vocês conhecem, que era uma revista absolutamente espetacular. Se você pensar, todo mundo dessa esquerda intelectual dos anos 30 estava lá, né? Estava lá Raquel de Queiroz, Rubem Braga, Graciliano Ramos, Jorge Amado, enfim, todo mundo que você imaginar dessa turma estava lá. E o Nelson Rodrigues, ele já aparece ali com algumas colaborações, mas ele não era da turma, não era da galera. Quando o Samuel faz a Última Hora, ele procura trazer todo mundo, né? Ele traz o Otto Lara Rezende, ele traz o Nelson Rodrigues, e com o Nelson Rodrigues ele traz toda a família Rodrigues. Todo mundo trabalhava na Última Hora, até as irmãs, as tias. O Ricardo brinca que só a mãe do Nelson Rodrigues não trabalhava na Última Hora, mas todo mundo trabalhava lá.
E aí o Nelson Rodrigues, quando ele começa ali, ele era uma lenda na redação, né? As pessoas contam histórias engraçadíssimas dele na redação. Ele tinha resistência de escrever de polícia. Ele não queria escrever sobre polícia. E aí o Samuel, uma hora, chama ele na sala e fala: poxa, Nelson, você tinha que fazer uma coluna de polícia. Crime e Castigo, por exemplo, é uma reportagem policial, sabe? Começa a usar argumentos desse tipo. E aí ele começa a fazer primeiro uma coluna que chamava Atire a Primeira Pedra, que era um título do Samuel Weiner. E aí quando ele começa a enveredar para aquelas coisas lá de as viúvas de Cascadura e começa a enveredar por aquele imaginário carioca, aí ele propõe mudar para a Vila Como Ela É. E foi um sucesso estrondoso. A Última Hora tirava várias edições por dia por causa da Vida Como Ela É. Eles contam que as pessoas liam em pé no ônibus. E era diário, né? Era todos os dias, diária, né? Era diária. Dizem que ele chegava no jornal às 7 da manhã e meio-dia ele já tinha acabado. Diz que ele ficava ali no cafezinho, escorava no ombro de um repórter, de outro, colhia as histórias, e o Samuel, a princípio, tinha pedido para ele fazer uma coisa jornalística. E aí ele inventava, e todo mundo fingia que não via, entendeu? Todo mundo sabia que ele estava ali meio inventando as notícias, mas tratando como jornalismo, né? E aí eles brigam num certo momento. O Nelson Rodrigues ficou 11 anos na Última Hora, e aí eles brigam por causa do Beijo no Asfalto, porque o Nelson Rodrigues colocava o nome de um repórter da Última Hora, que era o personagem do Beijo no Asfalto, e usava o nome da Última Hora, o nome do Samuel Weiner, e achincalhava, né, falando que o jornal era sensacionalista, que o jornal era mentiroso, na peça falava isso. E aí o Samuel fica puto, chama ele para uma conversa e fala: poxa, Nelson, ou você tira o nome da Última Hora, tira o nome do meu repórter, tira o meu nome da peça, ou você vai ter que sair do jornal. Aí o Nelson Rodrigues, ele acata, ele muda o nome dos personagens, mas aí eles rompem e ele sai do jornal. Mas foram 11 anos de coluna e ele também fazia muita reportagem policial, que vale muito a pena ler, sabe? Ele fez uma série que chama O Cemitério das Mulheres Vivas, que ele fica dentro do presídio de Bangu, que é incrível, incrível. A Última Hora era um jornal espetacular, assim, porque tinha muito essas coisas, era muito literário, e tinha o Antônio Maria fazendo coluna de polícia, além do Nelson, tinha um monte de gente, um monte de escritor, então era um jornal bem fora da curva, assim, sabe? Muito interessante. E posso emendar aqui mais uma relação, tá tão saboroso te ouvir, Carla, a relação dele com o Carlos Lacerda, que era da Tribuna da Imprensa, que eram amigos, né, e depois ficaram ali rivais, até via jornal. Então, eles foram muito amigos, né, no tempo de Diretrizes, né? Essa turma que eu mencionei aí, Jorge Amado, Rubem Braga e Carlos Lacerda, Márcio Werneck de Castro, Dorival Caymmi, eles eram uma turma, um grupo de amigos, e Samuel e Carlos Lacerda eram inseparáveis, assim, né? E aí, no momento lá, o Carlos Lacerda faz uma reportagem sobre o Partido Comunista. O Carlos Lacerda, ele era comunista, e ele faz essa reportagem que desagrada ali o Partido Comunista. O Partido Comunista excomunga o Carlos Lacerda, e a partir daí começa a conversão do Carlos Lacerda para a direita. Eu, assim, analisando a personalidade do Carlos Lacerda, eu acho que ele era um extremista, né? Ele era um extremista de esquerda, foi ser um extremista de direita. A religião dele era o Partido Comunista, ele vira um católico exagerado. Ele era um exagerado, né? E aí eles começam a se afastar, e a ruptura final se dá em 53, quando o Carlos Lacerda move Mundos e Fundos numa CPI, que é a primeira CPI da história brasileira, para investigar a origem do dinheiro que permitia ao Samuel Weiner criar a Última Hora, que é uma CPI muito marcante na história, assim, era uma loucura, gente. A gente fica vendo essa CPI hoje aí, ela rivalizava com o direito de nascer, assim, de audiência, sabe? Todo mundo acompanhava essa CPI, e o Carlos Lacerda moveu mundos e fundos para destruir o Samuel e desmoralizar o Getúlio, né? E aí é o rompimento definitivo, mas é uma história muito interessante as dos dois, é super freudiana, assim, né? Gente, quando você lê
os editoriais que o Carlos Lacerda escrevia contra o Samuel Weiner. Ele escrevia muito bem, você fala, caramba, meu, como é que o cara chegou nesse lugar, assim, de ira, né? Era uma ira, assim. O Carlos Lacerda é um assassino de reputações, né? A minha questão ia também no caminho do Cuenca e da Semaia, assim, porque eu também andei lendo algumas entrevistas que você concedeu sobre essa biografia, e em uma delas você disse que ele desafiou a ideia do ponto de vista neutro, justamente que você comentou agora. E aí eu fico pensando que hoje, né, nesse contexto de Brasil mais uma vez polarizado entre agora a civilização e a barbárie, né, eu acho que não tem, já chegou nesse ponto, eu sinto que o senso comum ainda defende a neutralidade como uma qualidade da produção jornalística. E a imprensa também anda sob a mira constante desse governo aí que alimenta a população com notícias falsas e discursos hostis a qualquer canal de comunicação que se oponha aos seus posicionamentos. E é muito comum que as pessoas escolham acompanhar veículos jornalísticos que ou performem essa suposta neutralidade ou que correspondam declaradamente às suas próprias ideologias. E aí, eu queria saber, assim, nesse cenário, enquanto jornalista hoje, como desafiar a ideia do ponto de vista neutro de um modo que chegue, assim, que seja ouvido, sabe? Que consiga, sei lá, competir um pouco com essa imprensa hegemônica aí, que não tem interesse nenhum em contradizer o conservadorismo mesmo. Eu também fico pensando muito nisso, né? Porque as pessoas têm essa coisa, porque até os próprios jornalistas, né? Eles querem acreditar nisso, né? De que é possível um ponto de vista neutro, objetivo. E eu acho que a gente, como jornalista, assim, é o que eu sempre procurei quando eu trabalhava em redação. Eu acho que é diferente você ser neutro e você ter honestidade intelectual. Eu posso ser crítica, eu posso ser petista e cobrir o PT e ter uma honestidade intelectual. Eu acho que quanto mais se insiste nessa coisa da neutralidade, mais descrédito você cai, assim, porque você se trai, né? Você se trai aqui, você se trai ali. E uma coisa que eu li outro dia de um cara que fez uma crítica do meu livro, que eu achei interessante, que ele fala justamente isso, assim, que a imprensa, ela nunca foi um fiscal do poder, ela disputa poder, né? Ela está sempre disputando poder, né? E até agora estou lendo o livro Notícias do Planalto, sobre a eleição do Collor. Impressionante, assim, o que o Roberto Marinho fez ali por trás, o que todos fizeram por trás para construir a terceira via, né? O Collor era a terceira via, né? No lugar do Lula e do Brizola, um cara para derrubar o Brizola, na época era para derrubar o Brizola. Enfim, não sei se eu consegui te responder, porque realmente é uma questão que eu penso muito, mas eu não tenho uma fórmula, né? Eu acho que teria que ser debatido, discutido e rediscutido. Como foi essa Royal Commission on the Press na Inglaterra, que levou 50 anos discutindo como a imprensa poderia se colocar sem enganar o seu leitor? Eu queria perguntar para a Carla sobre essa história do Antônio Maria com a Danusa, que é uma das coisas mais absurdas e espetaculares da história da literatura brasileira no século XX, porque eu acho que o Antônio Maria um dos grandes escritores brasileiros, muito menos reconhecido do que deveria ser hoje em dia. Parece que a Todavia vai começar a republicar o Antônio Maria. Ele tem que ser muito mais lido. E talvez um jeito de convidar novas gerações a ler o Antônio Maria é falar um pouco dessa história que ele roubou a mulher do Samuel Weiner, que era o homem mais poderoso do Brasil. Hoje em dia seria mais ou menos como, não sei, tem um escritor ali muito talentoso, genial, mas totalmente esperrapado, que começa a pegar a mulher do, sei lá, não tem uma como Roberto Marinho. Não tem mais, né? Não tem tamanho, mais ícones. Com tanto poder, né? Tanto poder político, tanto poder econômico, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre como foi falar com a Danusa sobre o Samuel Weiner, ele repete essa história na vida 2 vezes. Quando ele estava lá em Diretrizes, ele era casado com uma mulher que se chamava Bluma Weiner, que ela não quando você vê as fotografias, ela não parece tão bonita, mas as pessoas falam dela como se ela fosse
deusa. O Alberto Dines fala que ela não era muito fotogênica. Ela era a melhor amiga da Clarice Lispector, elas eram meio irmãs ali, elas se pareciam muito fisicamente, elas duas do leste europeu, as duas com aquele olho assim, puxado e tal. E aí, ela era uma musa, assim, ela foi pintada por todo mundo que se imaginasse, Schiatti, de Cavalcante, todos pintaram essa mulher mítica e deusa, e o Rubem Braga roubou ela do Samuel. Rubem Braga e Samuel eram os melhores amigos também, eles eram uma turma inseparável, que era o Rubem, o Carlos Lacerda, o Dorival Caymmi, o Jorge Amado, eles eram esse grupo. Aí o Rubem Braga tem um caso com a Bluma engravida do Rubem Braga, e eles se separam, o Rubem Braga foge para o Rio Grande do Sul para não assumir, prefere ficar com a mulher dele, a Bluma faz um aborto e o Samuel aceita ela de volta, ou vai atrás dela e traz ela de volta para o casamento. Então, aí isso se repete com o Antônio Maria. E o que acontece? O Samuel era um cara que ele era muito mais casado com a imprensa, com o desejo dele de influir e influenciar ali, do que com as mulheres que ele foi casado. Então, o Antônio Maria é a mesma história. O Samuel tá ali, poderosésimo, casado com aquela mulher incrível, linda, maravilhosa, mas quem dava atenção para ela, quem ficava lá ouvindo o choro dela, quem ficava ajudando ela a arrumar babá, quem ficava conversando com ela nas madrugadas enquanto ele fechava o jornal, quem levava ela para as boates enquanto ele estava fechando o jornal, Antônio Maria. Então, o Antônio Maria seduz a Danusa nesse lugar aí. A Danusa, ela se sentia a segunda na vida do cara. E aí ela me falou essa frase: eu me sentia a segunda ou a terceira na vida do Samuel. Primeiro era o jornal, depois era a política, terceiro vinha eu. E eu me tornei a primeira na vida do Antônio Maria, a coisa mais importante da vida do Antônio Maria, e eu gostei de ser a primeira coisa na vida de um homem, e aí ela foi. Mas realmente é muito inusitado, né? Porque o Samuel Weiner era um homem do mundo, né? Um cara que tinha morado no mundo inteiro, que era amigo de todos os jet-setters do mundo, intelectuais e tal. E o Antônio Maria era um cara que andava de tamanco e sacola de feira, né? E a Danusa era uma mulher super sofisticada. Ele botou também ela em primeiro demais, né, Carla? Porque aí ele é completamente obcecado. Aí, obcecado por ela. E eles vivem pouco tempo, né? Eles vivem acho que menos de 2 anos, e depois ela vai morar com o Samuel lá em Paris. E aí ele morre, né? Ele morre. E o Antônio Maria morre e ela está em Paris, morando com o Samuel de volta. Eles não eram mais um casal. Há quem diga que foi o desgosto, né? Segundo ela, sim, parece que tem uma frase horrorosa que ele mandou para ela no dia do aniversário dela. Como é que é a frase? Que ela ia chorar sobre o cadáver dele. Teve uma coisa assim, eu não me lembro exatamente a frase, mas teve uma frase aí que ele já anunciava, e ela ficou com muito medo dele se matar, por isso ela foi para Paris. Ele enlouqueceu, né? Enlouqueceu, assim. E a Danusa mudou completamente de lugar, né? Engraçado isso. Eu conversei muito isso com ela, que eu falava: Danusa, como é que você larga aquele homem rico, poderoso, bonito, para ficar com Antônio Maria, que era perrapado, não sei o quê? Aí ela fala: mas Antônio Maria era um charme. Ela fala que Antônio Maria era irresistível, assim, na lábia, na conquista, em tudo. Mas aí depois, quando casa, vira aquela tragédia, né? Ele muda ela completamente. Ela não podia mais sair de casa, ela não podia mais usar as roupas que ela usava. Eu tenho uma última pergunta e depois a gente fica mais solto aí, tá? Se quiserem voltar a Carla. A presença da CIA é uma coisa que, aos poucos, a nossa, ou digamos assim, a geração abaixo da minha, vai começando a perceber o quanto o Brasil é quintal dos Estados Unidos. E você vê que tem 2 momentos recentes que me parecem muito emblemáticos. Você tem a Revolução Cubana, e aí tem o choque Brasil, Estados Unidos, Rússia, e no momento você tem algo que a esquerda, tardiamente, esse ano, começa a assimilar melhor nas suas análises, que é o embate terrível, a nova Guerra Fria terrível, e a América Latina volta a ser quintal dos Estados Unidos. E a CIA volta a agir na América Latina como não agia, ou que quer dizer, né? No governo Obama já começa a agir. A primavera brasileira,
que ali, junho de 2013, é muito prova disso. Mas como você relaciona, digamos assim, esses dois momentos e essa nossa vocação para um servilismo, para nossa elite que insiste em se manter uma elite de colônia, que não consegue articular um projeto de nação, um projeto de soberania. O que ficou para você, assim, desses dois momentos históricos e como você os relacionaria? E se você puder falar também dos militares, porque hoje se fala em Partido dos Militares e tem essa entrevista do coronel Marcelo Pimentel à BBC, e me parece que isso foi também muito significativo, porque eu aponto há muito tempo que esse projeto Bolsonaro é um projeto fechado dos militares. Tem uma indecisão que tinha naquele período que eu não vejo hoje. Eu vejo hoje uma coesão e uma determinação e uma ingenuidade muito menor do que tinha naquele período lá. Então, eu queria que você fizesse essas relações para mim, se puder. Outro dia até um jornalista da BBC falou assim para mim, que eu fui fazer essa comparação, e ele falou assim para mim que ele achava que era uma comparação que não tinha nada a ver, porque nós não estamos mais na Guerra Fria, e aquele era o momento da Guerra Fria, e que agora não é mais assim, que os Estados Unidos não têm todo esse interesse na América Latina que tinha naquela época. Assim, ingênuo. Eu acho que você está sendo um pouco ingênuo. E voltando àquela época, assim, eu me impressionei absurdamente com os arquivos, né? Que eu fui consultar lá, os arquivos, os disclosed documents do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E, assim, um personagem que é um personagem secundário, como Samuel, né? Que não era um presidente, ou não era um político, era um jornalista. Eu encontrei mais de 1000 páginas de documentos sobre o Samuel Weiner, sabe? E como eles acompanhavam o dia a dia dele, os passos, as conversas. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo. E eles faziam isso com todos os personagens. Então, para mim, foi muito impactante ver aquilo, sabe? E aí, como você falou, o Brasil se dividia basicamente entre entreguistas e nacionalistas. A história era mais ou menos isso. E no meio militar, essa divisão, ela também se dava no meio militar. Ela estava ali, essa cisão, ela começa exatamente a acontecer, perdi aqui, mas ela se dava no meio militar também. E o que acontecia nessa época que eu acho que não acontece hoje? A esquerda tinha uma conversa com os militares. Os militares nacionalistas, eles eram próximos ali, muito próximos do Brizola, muito próximos do Jango, em alguma medida, próximos do Getúlio. Então, existia uma conversa. Só que aí o que eu acho hoje é que a esquerda ela se afastou completamente. Eu acho que a gente viveu esse período aí esse hiato de democracia, os militares voltaram para os seus quartéis, e a esquerda parou de entender isso como força, né? E eu acho que teria que ter, de novo, abrir o diálogo, né? Porque, assim, como você falou, eu acho que houve um expurgo, esses nacionalistas, eles foram massacrados em 64, todos foram presos, exilados, perderam o cargo, não sei o quê, não sobrou muito militar nacionalista nas Forças Armadas. Mas é preciso conversar, né? Porque, como você disse, eu acho que a gente está no começo de uma coisa muito poderosa que está vindo aí, né? Uma nova Guerra Fria, e a gente está ali no meio de campo, né? Para o jogo. Então, assim, se a esquerda não acordar e começar a conversar e começar a entender esse lugar, não sei para onde a gente vai. Mas na época, assim, eu fiquei muito impressionada como, sabe, não tinha rede social, não tinha nada, e os caras monitoravam tudo, né? Os caras sabiam tudo, e fiquei muito impressionada com o papel do Samuel Weiner ali, né? De tentar ser um meio de campo entre o Jango e o Lincoln Gordon. São documentos que realmente, da biografia inteira, foram os documentos que mais me impressionaram, assim, de ler e entender como essa manipulação, ela é muito além do que a gente imagina, né? Como eles interferem diretamente. Carla, eu queria
conversar com você um pouquinho sobre o seu processo de escrita, assim. Eu te ouvi falar hoje em uma outra entrevista que quando surgiu a possibilidade de fazer essa biografia, você achou que você não tinha equipamento intelectual. Então, eu queria saber como é que tá isso depois da publicação, né? E o que você descobriu, assim, nesse processo de construção desse equipamento, se é que ele precisava existir, mas o que você descobriu nesse seu processo de estudo que mais te chocou, que mais te encantou? Quando eu falei que eu não tinha esse equipamento intelectual, é porque eu realmente eu era muito básica em história do Brasil, assim, eu não conhecia a história do Brasil, e para escrever uma biografia do Samuel Weiner, eu precisava entender tudo de Getúlio Vargas, tudo de JK, tudo de Jango, tudo de Jânio, e eu falei, caramba, eu não tenho esse estofo. E aí eu comecei a estudar, e aí eu não sabia como organizar a pesquisa. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou organizar tudo isso? E aí eu comecei a encontrar o meu método de organizar. E aí eu fui me inspirar no Padura. Foi um cara que me inspirou muito. Eu li lá, na época que eu estava começando a ler, eu li O Homem que Amava os Cachorros e li o Hereges. E eu falei, cara, eu posso me inspirar nesse cara aqui, entendeu? Ele faz romance histórico, eu posso fazer um... Porque eu acho que biografia nada mais é, como diria o Truman Capote, né? Um romance de não ficção. Aí eu fui descobrir isso, foi muito prazeroso para mim, sabe? Encontrar encontrar minha voz, que eu não fosse nem advogada de defesa, nem de acusação do Samuel, mas que eu estivesse ali presente, que eu fosse uma narradora e que eu conseguisse costurar tudo isso numa história atraente, assim. Então, assim, eu acho que eu fiquei 5 anos muito afastada de tudo, eu não tinha dinheiro, porque o adiantamento que a gente recebe, todos nós aqui escrevemos, sabemos como é a vida dura, não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu aluguei meu apartamento, que eu morava lá no Rio de Janeiro, que eu tenho um apartamento, vim morar em Minas, que é muito mais barato, aluguei um cantinho para mim, assim, um sítio, um escritóriozinho, que é meio retirado, e mergulhei. E para mim foi muito prazeroso descobrir descobri a escrita, porque eu sou uma pessoa que trabalhou a vida inteira em jornal e revista, né? É muito limitada, você escreve textos curtos, você não... o máximo que eu fazia era um perfil da Trip, sabe? Eu não tinha essa coisa da longa narrativa, que eu experimentei um pouco Sob Pressão, mas era uma narrativa em primeira pessoa, que é diferente. Então foi isso, o prazer foi encontrar essa voz, encontrar esse lugar e entender como é que eu ia costurar uma vida tão imensa como foi a do Samuel Weiner, sabe? E o Padura foi um cara que me deu uma direção, assim, li muito tudo dele durante esse processo. Esses retalhos, você falou que conversou com a Danusa, por exemplo, né? Essas coisas que sobram, que não cabem no livro, o que você fará com isso? Eu entrevistei mais de 100 pessoas. Eu fiquei pensando nisso, nesse muita coisa que você tem. Pois essas vozes. Eu fiquei triste depois de ter concluído, de eu não ter filmado, porque eu poderia ter filmado sim. E montado, e porque eu conversei com muita gente que até já morreu, Alberto Dines, por exemplo, eu tive uns 10 encontros com ele, entendeu? E eu não filmei nada, sabe? O Hélio, sabe? Muita gente da antiga, da imprensa ali, velhos jornalistas, muitos morreram no meio do caminho. O único que eu filmei foi o Lan, o cartunista, o Lan, que era do Globo, foi o único que eu filmei e ele já morreu também. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, por que eu não filmei? Por que eu não pensei num subproduto dessa biografia? Você pegou amor nesse caminho? Você pretende fazer outro romance histórico a partir de algum personagem da nossa história? Então, eu estou começando a fazer, estou muito fascinada, assim, completamente fascinada pelo Leonel Brizola. Que ótimo. Que elenco, né? Que elenco. O Brizola é um cara muito fascinante, porque a gente conhecia, eu pelo menos, eu conhecia muito do Brizola pós-abertura, né? Brizola anos 80, Brizola anos 90. Mas aí eu fui para a história do Brizola lá, pré-64, e é muito fascinante, né? Por isso eu estou me mudando para Porto Alegre, para ficar mais pertinho dele. Você sabe que, por Marrom e Amarelo, eu saquei uma coisa que eu já intuía, mas eu vi o amor das pessoas do movimento negro pelo Brizola.
que quando você fala com o pessoal do movimento negro, tem uma certa cautela assim, em relação à esquerda petista, porque tem um protagonismo muito forte ali, né, de certas pessoas e certos grupos no PT, e o grupo das pessoas negras não é o protagonista dentro dessa ascensão. Então, Brizola traz o movimento negro para a política com a Abdias, com a Lélia, nos anos 80, né? O Brizola é uma figura muito fascinante, assim, eu não conhecia, eu acho que a Globo conseguiu desconstruir o Brizola, né? Transformou ele a ali Globo no e o Enéas, PT, né? e o PT, transformaram ele num cara caricato, não sei o quê, mas o Brizola, ele escreveu muito, que pensou muito o Brasil, sabe? Eu estou me deparando com figuras do PDT que eu acho interessantíssimas, tipo o Guerreiro Ramos, não sei se vocês já ouviram falar, que era um cara do PDT histórico aí, lendo umas coisas dele. Eram os pensadores, os caras tinham uma construção, né, um fio que começa lá no Getúlio, uma evolução, né, política e tal. Tô achando muito interessante o Brizola, muito mesmo, até mais do que eu imaginava. Essa coisa que eu falo sempre da campanha petista é porque eu fui militante, fui liderança estudantil no momento, então eu vi isso acontecer, em que os ataques à figura do Brizola eram irracíveis e constantes por meio da militância petista. Então, era uma coisa que eu ali, né, no alto de uma incipiência, eu até replicava aquilo, meio jovem, meio sem cabeça na época ali, mas depois, avaliando, eu consigo ver o quanto aquilo ali era injusto. Outro dia eu estava conversando com o Flávio Tavares, que é um jornalista que eu admiro muito, de Porto Alegre, aí eu converso muito com ele, que ele é um cara foda, né? Os livros dele são incríveis, os livros dele são maravilhosos. Memórias do Esquecimento é uma coisa que eu acho que tinha que ser indicada em escola. E ele falou isso para mim, ele falou, Brizola é o cara mais injustiçado da política brasileira, porque a imprensa não dava a ele voz, não deixava ele falar, então ele não tinha por onde falar, e foram colando nele coisas, né, o PT, a imprensa, e eu acho que em 89 era a vez do Brizola. Eu hoje falo isso com muita, espero que os petistas não venham me cancelar, né? Mas eu acho que 89 era a vez do Brizola. Se o Lula tivesse tido a humildade de entender naquela época que era a vez do Brizola, teria sido um grande presidente, sabe? Na época, o temido era o Brizola, né? Então, eles construíram o Brizola, deixaram o PT crescer ali para poder, justamente para eliminar o Brizola desse campo da esquerda, né? Eu estou muito no começo para poder entrar nisso, senão vão me massacrar. Thalia, é muito bom te ouvir, só queria dizer isso, deixar isso aqui registrado, que é uma delícia te ouvir. Eu queria, para fechar aqui, que você falasse o impacto que teve o seu trabalho Sob Pressão. É uma das séries da TV aberta mais que repercutiu, né, a partir do seu livro, você foi coautora, e é um dos registros mais impactantes da tragédia do serviço público brasileiro. Sabe que eu olho para os médicos ali naqueles relatos e eu vejo os professores brasileiros, que, claro, não estão lidando diretamente com a sobrevivência, com salvar vidas, mas o esmero e a dedicação de professores e professoras que trabalham com o ensino médio, com o ensino fundamental da rede pública, em todos os níveis federativos no Brasil. Tem muitos amigos e amigas que fiz, principalmente no Rio de Janeiro. É uma tragédia das mais graves. O livro foi importante, assim, foi bem importante, porque suscitou vários debates, o Márcio foi chamado para vários debates importantes, mas, ao mesmo tempo, eu ia dizer isso, eu acho que a série conseguiu ampliar isso de um tamanho, né, que eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu acho que trouxe o SUS para a TV aberta, horário nobre, e as mazelas todas ali, né? E é muito interessante, porque isso aqui é um bastidor, assim, parece que o pessoal parece não, tenho certeza, o pessoal da conspiração estava pensando uma série que era muito parecida com o House lá americano, e foi a partir do Márcio, da experiência do Márcio, que eles perceberam que a nossa história é outra, não tem nada a ver. E aí o Márcio conseguiu
Isso. E ele é uma figura, gente, assim, um médico de alma, um humanista, e ele vinha pensando esse SUS e essa história desde que ele se formou. Então, o meu trabalho, na verdade, foi muito fácil, porque já estava tudo muito maduro dentro dele, sabe? Foi muito interessante. E eu acho que o livro, a partir do momento que essa série, mesmo que eu não tenha acompanhado muito, ela conseguiu ampliar isso, eu acho que foi num momento importante, né? Porque logo vem a pandemia e o SUS já estava ali, sendo debatido a partir da série. Então, você falou uma coisa muito linda, que é justamente isso. Eles queriam fazer um clone do House, e aí você chega com esse livro e as pessoas passam a olhar a produção de um trabalho audiovisual de grande repercussão a partir do Brasil. Essa é uma crítica que eu faço um pouco à academia brasileira, não todos os setores, sabe? Você precisa o tempo todo estar olhando para Deleuze, Barthes, sabe? Walter Benjamin, claro que são fundamentais, eu estou citando autores que eu amo, quero deixar isso bem claro. E você não olha para a produção latino-americana, que consegue entregar a cultura brasileira e a filosofia e toda uma tentativa de racionalização e construção a partir de uma coisa que somos nós, né? Esse melting pot pouco refletido e verificado. Então, isso eu chego aos 54 anos, 55 no final do ano, e essa relação, assim, ela me parece, assim, que poxa, quando virá a geração que olhará de verdade, sabe, para a nossa cultura indígena, para a nossa cultura negra, para as nossas soluções, para os nossos afetos, para as nossas racionalidades. Essa colonização do espaço acadêmico, na filosofia, na política, no direito, é constrangedor, mas num grau. Volta aquela coisa que a gente estava falando da Guerra Fria, né? A colonização. Totalmente Guerra Fria. E as pessoas não entendem, sabe, que esse retorno dos Estados Unidos ao espaço acadêmico, né, é totalmente colonial. É totalmente colonial. E eu fico incrível porque as pessoas falam assim, porque eu quero falar dos indígenas, então é o livro não sei o que caiu do céu lá, que é feito por um gringo, né, que vai explicar para os brasileiros o que são os indígenas. Aí a questão da negritude, você tem que amparar meia dúzia de pensadores brancos, ou se não de pessoas que têm leituras de fora, e que nas entrevistas dizem que são super influenciadas pelo pensamento intelectual negro brasileiro, mas você precisa ir lá fora, pegar um intelectual estrangeiro, que ama Salvador, ama Bahia, ama as lideranças negras brasileiras, entendeu? Para referir essa intelectualidade estrangeira. Cara, esse complexo de vira-lata brasileiro é um negócio, assim, inexplicável na minha cabeça. Inexplicável na minha cabeça, sabe? O Samuel aqui, eu acho que o que o Samuel não tinha era complexo de vira-lata. Talvez até por ser estrangeiro, sabe? Por isso ele faz um jornal tão nacional. Brilhante. Com isso, nós terminamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro, em que pensamos pessoa ou situação que daria boa personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos aqui no terceiro e último bloco do podcast com a nossa convidada especial, Carla Monteiro. Como é tradição, vamos começar pela fala iluminada de André Del Fuego. Eu me lembrei muito aqui, enfim, claro, que foi citado aqui o Carlos Lacerda. Então, imaginem o Carlos Lacerda como personagem, escrito pelo seu neto, e cuja primeira cena é o enterro desse avô, e esse neto é uma criança, sentindo o avô e todo aquele fervor em volta disso. Então, não é uma sugestão, é uma dica de leitura. Esse livro existe, A República das Abelhas, escrito pelo Rodrigo Lacerda. Brilhante. Ótimo. Semanhã? Eu estava escutando mais cedo um podcast, comecei falando sobre isso, e uma das falas foi que o Luciano Huck poderia ser uma boa terceira via, porque seria um bom caminho para as pessoas mais pobres do Brasil,
votarem, porque tá todo mundo louco para tentar descobrir quem pode chegar nas camadas pobres, né, brasileiras, sem ser o Lula. E aí, cara, eu acho que essa terceira via e essa tentativa maluca da política brasileira, que é tão distanciada da população periférica preta, indígena do Brasil, que é tão distanciada do que é o Brasil realmente, desesperado para se conectar com o Brasil, né? O que é uma contradição maluca e eterna e histórica. Então, acho que terceira via pode ser um bom personagem para um ponto. Muito bom. Você sabe que eu estava acompanhando o debate lá em Harvard com os presidenciáveis, que é um brasileiro que consegue fundos aqui do Brasil para promover a ida das pessoas até Harvard ou Cambridge para fazer esse debate, e foi perguntado na última rodada para os possíveis candidatos o que havia de positivo no governo Bolsonaro, e ninguém falou nada, mas o Huck, ele falou que foi auxílio emergencial. Ele disse, o auxílio emergencial é uma coisa positiva do governo Bolsonaro, e aí alguém comentou, acho que foi o Ciro, amigo, mas isso não foi iniciativa do governo Bolsonaro, isso foi iniciativa do parlamento. E aí o Huck ficou com aquela cara de paisagem que ele sabe fazer muito bem. Tami. As minhas contribuições nessa terceira parte vêm sempre no sentido de aproveitar a literatura como uma ferramenta de subversão do real, porque realmente o negócio está insustentável. Mas eu gostaria de ler um romance, um calhamaço, que apresentasse um mundo em que a gente recuperasse todos os livros que foram queimados, destruídos, interditados, um mundo em que a gente pudesse conhecer essas narrativas e esses pensamentos que foram tão violentamente arrancados da gente, né? Então, provavelmente teria de ser um livro de fantasia ou ficção científica, não sei, algo assim. Mas eu tenho certeza que se a gente pudesse acessar essas obras de alguma forma mágica, o mundo ia passar por muitas mudanças, assim, bem significativas. E eu queria experimentar isso. Legal. João? Lá pela metade do governo Lula, na época do mensalão, eu lembro que eu conversava com conversa de bar, era assim, quem vai ser o Samuel Weiner do Lula? Quem esse cargo está vago. Eles não vão fazer nada, ninguém vai fazer nada, não vai ser o Mino Carta, certo? Quem é esse cara? Não teve. Dilma não teve. Assim, uma das grandes lacunas para mim desses 14 anos de PT foi eles não conseguiram fazer isso, também não conseguiram fazer uma igreja para eles, né? Eles fizeram todo tipo de acordo com liderança evangélica, mas não conseguiram ter uma amizade ou nutrir uma igreja evangélica que depois ficasse grande e fosse uma igreja de esquerda, né? Isso não tem. Em outros lugares do mundo tem. Então, eu acho que eu escreveria uma ficção especulativa sobre esse Samuel Weiner contemporâneo, de esquerda. Eu acho que o Brasil precisa, tem espaço, inclusive, para ter um Libération, para ter um jornal de esquerda grande, porque eu concordo com a Semaia, é muito importante que você tenha esses coletivos de jornalismo independente, mas eles não têm o peso da grande mídia ainda. Não tem um grupo econômico por trás e não tem a projeção que tem um grupo como é o UOL, como é o G1, a Globo e como é o Estadão. Então, assim, seria muito bom pensar em quem seria esse cara, e eu acho que se o Lula, na hipótese improvável que o Lula ganhe as eleições no ano que vem, porque eu acho que muita coisa vai acontecer até lá, isso deveria ser uma prioridade do projeto de esquerda para ontem. Muito bom. Carla? Eu concordo, só fazer um parênteses, concordo super com o Cuenca. Acho que estamos precisando aí, porque a Última Hora rivalizava, ela não era um blog, né? Ela não era uma coisa pequena, ela vendia mais que o Globo, então era pau a pau. Mas o personagem que eu tenho pensado muito, que eu acho que daria uma ótimo conto, ficção, é o Francisco Julião. Vocês conhecem? Francisco Julião foi um advogado de Recife que liderou a causa dos camponeses. Ele era o advogado das ligas camponesas, e ele é muito fascinante, assim, tô fascinada por ele, lendo algumas coisas, estava lendo até um livro, o Geografia da Fome, do Josué, e ele conta lá como começam as ligas camponesas, e a história é muito incrível, porque ela não começa para defender os mortos, ela não começa para defender os vivos, os agricultores vivos, ela começa para defender os mortos, porque quando eles morriam,
eles não tinham onde ser enterrados. Então, a prefeitura emprestava um caixão para o velório e depois recolhia o caixão de volta e jogava o corpo na vala comum. Então, cria-se as ligas camponesas para defender o direito dos mortos, de ter onde cair morto. E o Julião era esse cara, esse símbolo dessa luta camponesa dos anos 60, e eu fiquei muito interessada nele. Eu acho que ele daria um super personagem para um romance. Há um tempo atrás, eu falei do empresário que cria uma rede social para as pessoas que não puderam enterrar seus parentes vítimas da Covid, e ele encaminharia uma espécie de portal, rede social, para fazer velórios virtuais e as pessoas poderem trocar apoios e tudo mais. Depois, eu referi rapidamente aqui uma espécie de rede de apoio aos órfãos da Covid e também criar uma espécie de rede social nesse sentido. As minhas leituras dos últimos dias me colocaram uma ideia, que poderia ser explorado num conto, de um empresário que cria o Museu de E-mails, voltado a pesquisadores, cientistas, escritores, sobretudo, porque muitos desses registros interessantes que você vê nas biografias ou nas análises, nos ensaios, em trabalhos como esse seu aí, e outros incríveis de biografias que temos aqui no Brasil, são baseados em cartas que são cedidas pelas famílias às instituições, às bibliotecas, etc. Mas hoje, trocas importantes de mensagens que caracterizariam, né, configurariam uma espécie de rotina, né, e de troca de pensamento, de escrita epistolar, ela se dá pelos e-mails, quando não nas mensagens diretas das redes sociais. Então, eu imagino uma fundação, uma instituição que o escritor se filia e aí, depois de morta a pessoa, ou já em algum momento, ela autoriza o acesso a essas mensagens. E o acesso a dessas mensagens, depois de um trabalho que pode ser feito por essa pessoa, a partir de um critério, criando um algoritmo, certo? Você vai poder selecionar o que vai poder ser público ou não, e o que vai ser descartado ou não, para justamente recuperar essas trocas de mensagens que hoje só se dão por e-mails, né? Que é uma espécie de ferramenta de tiozão, que é a ferramenta das cartas, né? Então, eu imagino que a partir disso, você fundaria um grande museu das mensagens por e-mail. E aí qualquer pessoa poderia entrar lá e acessar o e-mail desse escritor, dessa escritora falecida. De maneira que você poderia deixar numa coluna de a pasta dos visitantes, você deixaria uma mensagem sua para esse autor, né, que certamente passaria por uma curadoria e depois seria divulgado nesse grande museu. E eu pensei até em escrever um ensaio sobre isso, mas, enfim, sei que não vou ter tempo, então deixo aqui no podcast de modo geral, que é um belo depositório de grandes ideias para romances e ensaios, como alguém já falou por aí. Com isso, nós fechamos essa edição 58 do podcast, agradecendo demais a presença de Carla Monteiro, Semaia Oliveira, João Paulo Cuenca, Tami, André Del Fuego. É isso. Obrigado, Carla. Até. Podcast, de modo geral. Esse projeto que você pensou seria, na verdade, um livro de figurinhas, né? Literalmente, porque a comunicação agora é via WhatsApp e a gente vive uma situação já pensando na figurinha que vai postar. Não, eu acho essa ideia maravilhosa, mas infelizmente nem e-mail mais a gente está escrevendo. Eu não escrevo e-mails longos mais. Assim. Troca de áudio, pode ser áudio melhor Talvez, ainda áudio. do que escrito. Troca de áudio. Áudio é maravilhoso. Um repositório Mas, assim, de áudio ia ser sei lá, incrível. os biógrafos do futuro estão fodidos. Assim. Estão ferrados, gente. Estão ferrados, não tem. Essa coisa toda vai evaporar. Não tem como. Não tem Tudo como. vai evaporar, no caso. O né? Museu da Troca de Áudio
Cara, mas... Não. Então seria o museu Mas do Imagina um museu de o museu de WhatsApp? Interessante.